Agora a gente vai entrar num outro modelo de conteúdo, é um Lightning Talk. Quem vai conversar conosco é o Cadu Saúco. UX Designer na Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil, entusiasta de temas relacionados a dispositivos móveis e jogos. É palestrante em eventos internos do banco e instrutor nos treinamentos de prototipação. Atualmente, trabalha com projetos para a plataforma web e mobile e, nas horas vagas, se dedica ao fisiculturismo. Ele é o líder do Team Gelzinho. E com o tema Mensagens para o Usuário, criando notificações amáveis e úteis, vem para cá, Cadu Saúco. Cadu, chega aí. Bom, pessoal. Pessoal do Team Gelzinho aí, cadê? Pessoal do Team Gelzinho, hein? Olha lá o Team Gelzinho. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos, tá? Pode rolar o Cronopitch aí já. Beleza, pessoal. O tema que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje tem muito a ver com o que a Júlia falou para vocês há pouco, tá? Quem lembra lá no começo ela falou dos pilares, né, da UX. Então tem a utilidade, usabilidade e desejabilidade, né? E o tema que a gente vai falar, que é mensagem para o usuário, ela atinge diretamente a usabilidade das soluções e pode também afetar diretamente a desejabilidade da sua aplicação, tá? Do seu produto. Eu vou tentar de forma rápida passar para vocês, então, o que a gente precisa saber para transformar nossas mensagens no contexto das notificações para que elas sejam amáveis e úteis. Perdão, estou acostumado a olhar para trás nas apresentações, agora a gente tem uma tela aqui embaixo. Tá. Pessoal, vamos só falar um pouquinho, então, tentar resumir o que é mensagem para o usuário num contexto de notificações, tá? Então, elas são exibidas como erros, avisos e informações para as pessoas. Você as define como um meio de comunicação que tem o intuito de informar nossos usuários sobre eventos, condições específicas ou estados do sistema ou da interface em que requer atenção, ou ainda de dar explicação sobre um determinado conteúdo, tá? Basicamente, nós temos 3 tipos de mensagens que a gente trabalha nos sistemas, principalmente lá dentro do banco. São mensagens de sucesso, mensagens de alerta e mensagens de erro, tá? Basicamente, esses 3 são os 3 tipos mais comuns de notificações que a gente costuma, né, disponibilizar para os usuários nas nossas aplicações. Para que a gente chegue naquele nível de mensagem, notificação útil e amável, a gente precisa seguir alguns princípios na hora de redigir essas mensagens, tá? Então, a mensagem ela precisa ser oportuna. Então, nem toda interação requer que o usuário receba uma mensagem. Então, a gente tem que saber, naquele contexto de uso, em que momento eu devo exibir ou não a mensagem para o usuário. Ela precisa também, pessoal, ser informativa. Então, dizer ao usuário o que é necessário e nada mais. E ela não precisa ser excessivamente detalhada, a não ser em alguns casos de exceção, eu vou falar um pouco mais à frente. A notificação ela deve ser acionável sempre que possível, tá? O que é acionável, pessoal? É o dispor de algum botão para eu cancelar, para eu fazer alguma ação direta relacionada àquela mensagem, tá? Isso quando é necessário. E ela precisa ser consistente entre os canais. Então, se eu exibir uma mensagem para o usuário em um canal específico, ele não necessariamente precisa ver ela novamente em um outro canal qualquer, tá? Alguns fatores também a gente tem que levar em consideração na hora de redigir essas notificações. Quais são esses fatores? Contexto. Tá? Então, no cenário ideal, o sistema deve estar ciente do que o usuário está fazendo. Então, a gente tem que entender um pouquinho o contexto de uso do usuário naquele momento nas nossas aplicações. Tem que ter empatia, né? Então, seja acolhedor e agradável, sobretudo nos momentos mais delicados, como, por exemplo, um erro no processo de pagamento de conta. Tá? Então, sempre que possível, a gente tem que gerar empatia com o usuário na hora de exibir as notificações, nos textos dela. Experiência e nível de habilidade. Então, a gente tem que conhecer qual usuário está recebendo aquela mensagem, qual é o nível de habilidade dele. Se é um usuário mais leigo, um usuário que não tem muito costume com a minha aplicação, então talvez eu traga para ele uma notificação mais detalhada,
algo que vai orientar ele de uma maneira melhor a resolver um problema. Mas se for um usuário já avançado, talvez uma informação mais enxuta, uma informação clara, mas só mais objetiva, já seja o suficiente para resolver o problema dele, tá? E também a gente tem que ter uma personalidade, tá? É a questão do voz e tom. Então, a nossa notificação, ela precisa passar para o usuário final, para quem está interagindo com ela, qual a personalidade que a marca quer passar para o usuário daquela aplicação, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre a parte mais humana, social, do que a gente precisa saber para escrever mensagens úteis e amáveis. Mas, fora isso, a gente também precisa saber uma parte um pouco mais técnica, que é o padrão visual. Então, dentro de padrão visual, nas notificações, nós temos a questão das cores. Isso influencia muito, pessoal, a usabilidade da solução. Então, se você traz uma mensagem de erro com um padrão de cor amarelo ou verde, por exemplo, o usuário, quando recebe aquela notificação, ele não entende que aquilo lá é um erro, por exemplo. Tipografia, então a gente tem que pensar também no tipo de fonte que eu vou usar, no peso da fonte, se é negrito ou não. Iconografia, isso é muito utilizado para notificações, tá? Um ícone que represente aquele tipo de notificação, sucesso, alerta ou erro. E o tipo de layout que eu vou usar. Ah, vou mostrar isso via push. Ah, eu vou usar um modal. Ah, eu vou usar um toast. Tá? Então, a gente precisa saber também. Com tudo isso em mente, a parte humana social e mais a parte técnica, eu consigo chegar numa anatomia, digamos, perfeita para uma notificação. Então, ela tem toda a parte visual de layout, iconografia, tipografia e cor. Tá vendo? O título da notificação, ele tem um negrito, que é para chamar mais atenção. Essa é a parte da tipografia. Tem a iconografia e as cores que representam um erro, ali embaixo que é o vermelho. Ela deve conter um título, que a gente tem que tentar sempre expor o problema, um conteúdo que seria a causa, a solução e uma ajuda para o usuário, e, se possível, uma ação para ele realizar ali na hora. O que a gente ganha com isso, pessoal? Eu pegando uma mensagem e transformando ela numa versão útil e amável para o usuário. Eu consigo reduzir custos internos e com suporte técnico, tá? Eu melhoro a experiência do meu usuário, isso com certeza, e eu fortaleço a imagem da marca e gero mais engajamento com a solução. E eu também reduzo a demanda interna de suporte, tá? Então, tem uma série de vantagens que eu consigo apenas melhorando as mensagens que eu vou levar para o meu usuário. Uma outra coisa importante, pessoal, que lá no banco a gente está começando a fazer isso agora e a gente viu que é o caminho a se seguir para espalhar, disseminar esse conhecimento, é documentação. Tá? Então, sempre que a gente fizer um trabalho, por exemplo, de melhoria numa mensagem, documente isso. Documente o processo que foi feito, se foi feita pesquisa ou não. Documente as etapas que vocês realizaram, o porquê que vocês decidiram mudar aquele texto naquele sentido. Tá? Então, a documentação ela é muito importante e tem que estar acessível a todos. Rapidamente, também queria deixar algumas anotações importantes. Então, mensagens ruins são bugs, trazem prejuízo para todos e vão totalmente contra as boas práticas de usabilidade. Tá? Eu vi uma vez uma citação na internet, eu não me recordo agora a fonte, que ele dizia que o principal bug que nós temos hoje nas aplicações são mensagens para o usuário. Tá? E, infelizmente, a maioria das vezes, elas são tratadas como perfumaria. A gente não tem aquela preocupação devida em pegar essa mensagem, realmente verificar se ela está condizente com o que a gente quer passar para o usuário, se está resolvendo o problema dele ou não. Uma outra mensagem, pessoal. O adequado nível de detalhe e clareza nas mensagens afetam positivamente não só o usuário, mas também as operações de desenvolvimento e suporte. Então, não é só no usuário que a gente está pensando na hora de melhorar uma mensagem. A gente está pensando internamente também. É o pessoal do suporte que vai ser menos acionado, é o pessoal de desenvolvimento que vai ter menos retrabalho para ficar mudando depois dentro do sistema essas mensagens quando solicitado. Então, tem essa série de vantagens. Tá? Bom, eu acho que eu fui um pouquinho mais rápido do que eu imaginava. Tá?
Mas eu vou aproveitar esse tempo que a gente tem e vou abordar mais algumas coisas com vocês. Então, quando a Júlia falou também da parte de cultura, eu consegui mentalizar que mensagem para o usuário, ela está muito dentro dessa parte das crenças, tá? Então, quando a gente fala em cultura, em crença, em mudança cultural, a gente tem que entender que uma das crenças que a gente precisa ter na nossa empresa é realmente essa crença de preocupação com o que eu estou passando para o usuário, preocupação com essas mensagens, tá? Preocupação com a usabilidade que eu vou trazer para ele em uma notificação de indisponibilidade de sistema, de erro, ou uma mensagem de sucesso, tá? Então, achei muito legal o que ela falou, e acho que encaixa totalmente aqui na questão de mensagens para o usuário, que é a questão da crença. Isso tem tudo a ver, tá? A mudança cultural para que a gente passe a se preocupar com mensagens é muito importante. Beleza, pessoal? É isso. Eu agradeço a todos aí a presença. E, tecnicamente, se vocês quiserem saber mais, a gente tem uma documentação, depois eu passo o endereço. Hashtag Tingelzinho aí no Instagram.